Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. A primeira característica, então, para uma igreja saudável é que ela tenha identidade. Qual a identidade da sua vida? Essa igreja tem uma identidade. 42 anos, pastores que passaram por aqui, o pastor José Carlos há 26 anos aqui. Agora, qual a identidade sua, meu irmão? Minha irmã? Você pode contemplar aqui que Deus te considera muito e quer cuidar de você. Amém? Segunda característica importante. A primeira, identidade. A segunda é sólida edificação. Para nós termos uma vida saudável com Deus, para a igreja ter uma vida saudável com Deus, nós precisamos ter as nossas bases sólidas. Não é possível andar com Deus com os alicerces malmendo. Não é possível andar com Deus em cima de bambus ou em cima de varas fracas. Só é possível andar com o Senhor em cima de um alicerce sólido. Porque a nossa vida, meus amados, é de muita tribulação. Quem tem um pouquinho mais de experiência com Deus sabe o que eu estou falando. Não tem moleza para o crente, não. Todo lugar que a gente vai, a gente é aprovado. Na família, a gente é aprovado. No trabalho, a gente é aprovado. Na igreja, a gente é aprovado. Com os vizinhos, a gente é aprovado. A gente está no ponto de ônibus, alguém olha para a gente, começa a criticar, fala mal de alguma coisa, a gente é aprovado. E a gente não entende por que essa pessoa não gosta de mim. O que está acontecendo? É porque nós precisamos estar numa identidade, numa base sólida, fincados na glória do nosso Deus, no poder do Senhor. O versículo 20 vai nos mostrar isso. Volta lá, Efésios 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quando o apóstolo Paulo está falando para os irmãos lá em Éfeso, que eles estão edificados, solidificados, o apóstolo Paulo sabia muito bem o que ele estava falando. Ele era construtor. Ele sabia, o que ele mais manjava era essas coisas. Ele usa muito essas expressões. Porque ele entendia que para ele construir uma tenda, para ele construir uma casa, como ele fazia naquela época, ele tinha que fazer uma base sólida. Você sabe que o território de Israel, ele tem uma base de terra muito argilosa. Inclusive no deserto. E se as bases das construções não forem muito sólidas, lá, como de vez em quando tem terremotos e alguns outros problemas, as casas não ficam de pé. Então, ele sabia mais do que ninguém, que uma casa bem feita, uma tenda bem feita, ela tinha que ter uma base sólida. Ela tinha que ser edificada de uma forma dura, de uma forma no qual ela não partisse com qualquer coisa. E ele fala, vocês, falando para a igreja, foram edificados nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Sabe o que ele estava dizendo com isso, amados? Que para vocês estarem aqui, e isso para a igreja Batista Ebenezer também, para nós estarmos aqui hoje, muitos profetas, apóstolos, irmãos, reis, morreram, deram sangue para que essa palavra chegasse até nós. Isso montou a base do alicerce do Evangelho. Não é por pouco não que nós temos essa maravilhosa palavra aqui, essa Bíblia que o pastor José Carlos recebeu, a Bíblia Thompson. Foi a primeira Bíblia que eu ganhei, pastor, também, quando me converti. Eu tenho ela até hoje, só que não dá mais para usar porque ela está toda, né? Eu lia muito no começo da minha caminhada, eu só tinha aquela Bíblia, em todo lugar eu levava ela, e ela está toda desgastada, tadinha, mas está lá guardada. E quando fala isso, amados, o alicerce na base dos apóstolos, são pessoas que viveram, sofreram e morreram pelo Evangelho. Nós só não temos certeza da morte de um dos apóstolos, como foi que foi o apóstolo João. Nós temos alguns indícios de como João morreu, mas não temos certeza. Todos os outros, ou foram decapitados, ou foram crucificados de cabeça para baixo, ou foram esquartejados. Alguns irmãos foram queimados vivos na época de Nero, aquele maluco que colocou fogo em Roma. Ele colocou a culpa nos judeus, que eram crentes. Pegava as pessoas para culpá-las, colocavam elas, até para falar, colocavam elas nas esquinas e acendiam elas como tocha humana para iluminar a cidade. Os nossos irmãos foram jogados aos leões, mas antes
Ele jogava os filhos e as esposas para eles verem, depois jogavam eles. Não é brincadeira. A gente não está aqui, amados, por um acaso. Um dia o pastor José Carlos passou ali. Que igreja bonitinha, vou pregar. Não. Deus me separou o irmão, colocou em outras igrejas, deu experiência, calejou ele, trouxe ele para cá. E tem trabalhado na igreja até hoje. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês não estão aí por acaso, igreja de Éfeso. Você não está aqui, amados, porque nós somos uma religião. Olha que religião bonita. Olha os crentes lá, que lindo. Não. Muito sangue foi derramado. E o sangue principal que foi o nosso Cristo, na cruz do Calvário. E a partir daquele momento, todo aquele que nele crê seria salvo. Isso é maravilhoso, amados. Isso mostra que nós estamos na sólida edificação. Não é qualquer um que vem aqui e vai bagunçar isso, não. Não é qualquer um que vai falar alguma coisa contra a igreja do Senhor. Aliás, uma vírgula, se o pastor me permite. Cuidado quando você fala mal da igreja, hein? A gente pega muito crente falando mal de igreja. Porque aquela igreja, porque essa igreja, fala mal até da sua igreja. Cuidado. Não esqueça que a igreja do Senhor é a noiva de Cristo. E Jesus deu a vida por ela. Cuidado quando você fala mal da igreja, meus irmãos. Porque a gente está falando mal daquilo que o Senhor mais ama, que somos nós. Sólida edificação. Um lugar onde não há abalos, não há problemas, Deus cuida. E quando a gente pensa numa sólida edificação do Evangelho, eu poderia, tanta coisa para citar, quando eu estava estudando, minha cabeça quase entrou em parafuso, mas Deus, Ele me deu o discernimento para hoje. Eu queria falar para vocês, lá em 1 Coríntios 13, nos fala dos 3 principais pontos que o apóstolo Paulo chegou para a igreja de Corinto, na época, mas nós podemos aplicar aqui para a igreja de Éfeso, para nós termos uma sólida edificação. E aí ele vai falar que dentre os mais importantes é a fé, a esperança e o amor. Repete comigo: fé, esperança e o amor. Olha as bases formadas aí. A fé, irmãos. Para mim ter uma sólida edificação, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu nem começo no Evangelho. Sem fé eu posso até conhecer muito de religião, eu posso até conhecer muito de esoterismo, de espiritismo, de religiões que estão lá fora fluindo, crescendo, mas de Jesus eu não conheço nada. Sem fé é impossível. Sem fé nós não chegamos nem perto de Deus. A esperança, meus irmãos, a única coisa que mantém o crente aqui alegre e feliz é a esperança na volta do nosso mestre. Meus irmãos, quanta coisa a gente passa. E eu sei que alguns irmãos que estão aqui, alguns que não puderam estar aqui, estão passando por situações apertadíssimas. Você está entendendo o que eu estou falando? E a única coisa que nos mantém de pé é a esperança no nosso mestre, na volta de Cristo, de que Ele vai nos resgatar, de que Ele vai enxugar pessoalmente as nossas lágrimas. Ele está cuidando de você todos os dias. Ele jamais te abandona. Ele que te chamou e é por Ele que você está aqui. Perdoa se o pastor está falando um pouquinho alto, meu irmão, mas é o Espírito de Deus. Sólida edificação é na fé. Eu creio no meu Deus, na esperança do meu Salvador e no amor. Aliás, esse mesmo texto vai falar que o mais importante é o amor. Por que não a fé? Por que não a esperança? Se são tão importantes, se são. Porque o amor é mais importante. Sabe por quê, queridos? Porque a fé, Jesus, Ele começou essa base lá na cruz. E através dessa fé eu exerço ela aqui enquanto eu estou na terra. A esperança também. Jesus, Ele veio, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus, está lá à destra do Pai, mas Ele vai voltar. E a minha esperança é que Ele volte para poder nos resgatar. Agora o amor, ele começa aqui e nós vamos ver lá no céu também. Por isso que é mais importante. Lá no céu eu não vou precisar de fé, vou estar na frente de Deus.
Eu também não vou precisar de esperança. Jesus já vai ter voltado pela segunda vez. Todo joelho já vai ter se dobrado, toda língua vai ter confessado. O diabo com seus asseclas vão ter sido jogados no inferno. A Nova Jerusalém será posta, nós estaremos diante do Senhor. Não precisa mais de esperança. Agora o amor vai continuar. Ele começa aqui na terra e continua lá no céu. Por isso que ele é o mais importante. É através do amor que eu vou ser salvo. Porque sem o amor, se eu não praticar o amor aqui, como é que eu quero viver lá? Por isso que Jesus fala, como é que eu posso falar que eu amo a Deus se eu não amo aquele que eu estou vendo aqui? Se aquele que eu estou tocando eu não consigo amar. E Jesus fala, orem até pelos inimigos de vocês. Orem até por aqueles que vocês têm medo, que fizeram mal. Orem por eles. Vocês têm que amar até esses, têm que amar. Mas pastor, é difícil, eu sei, mas tem que amar. E quando eu digo amar, não é falar, Deus, cuida dele lá, deixa ele lá. É amar mesmo. O dia que ele precisar, estou aqui. Você está falando a segunda vez na igreja. Se você precisar, eu estou aqui. Ah, mas eu te fiz tanto mal. Eu estou aqui para te ajudar. A Bíblia diz que quando nós fazemos bem para quem nos fez mal, nós criamos caraminholas na cabeça dessas pessoas. Torce, a palavra no original é que o cérebro da pessoa vira do avesso. Ela não entende. Como é que essa pessoa está me fazendo bem? Se eu só fiz mal a vida inteira para ela. Pois é. Isso é amor. Só identificação. Tem pessoas que não querem viver o amor, vivem por interesse. Eu gosto porque ele gosta de mim. Um dia que ele me fizer mal, sai daqui. Ah, eu vou orar por você. Você bem longe. Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. Eu te perdoo, mas bem longe de mim. Isso não é perdão. A gente vive com essas falsas expectativas. A gente aprende errado e vive errado. Eu tenho que aprender a conviver até com quem não gosta de mim. Quando eu estou fazendo reunião administrativa lá na igreja, eu falo, irmãos, nós vamos divergir nas opiniões, mas nós temos que nos respeitar. Nós temos que aprender a conviver uns com os outros. Quando os pastores se reúnem, que são de denominações diferentes, nós temos divergências em algumas coisas. Mas nós não podemos de olhar para o bem maior que é o reino. Que é a glória de Deus, que são vidas que estão aí fora sedentas, amados. As nossas igrejas aqui, pastor José Carlos, a igreja Batista Benés, a igreja Batista do Horto, a igreja dos irmãos, quantas vidas tem aí fora? Às vezes eu vou dar eu nem falo isso, nem para a minha igreja, eu saio andando, vou orando, pastor, por esse canal, vou até o fundo lá, no dia que volto, orando, falo, Deus, tem misericórdia desse povo, Deus, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja relevante aqui nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Eu estava passando ali, acho que era uma boca, não sei o que era ali, e aí tinha uns rapazes lá, eles ficaram olhando e falaram, esse cara deve ser doido. Ele passou aqui falando sozinho, voltou falando sozinho, eu sou doido mesmo. E aí quando você vai, sabe um pouquinho depois das 10 da noite, né? A gente fica tanto medo do mundo que a gente perde a versão da realidade. Sabe um pouquinho, às vezes, para dar uma olhadinha, você vai ver as meninas de 13 anos quase peladas na rua, andando sozinhas, perdidas, sem referências. Os meninos se perdendo nas drogas, usando droga até pelo nariz. Irmãos, cadê a sua identificação do nosso povo? A fé, a esperança e o amor, a sólida edificação que nós precisamos para ter uma vida saudável com Deus. Então, para ter uma vida saudável, para ter uma igreja saudável, para mim conviver numa igreja saudável, eu preciso ter identidade, eu preciso ter sólida edificação. E a terceira coisa, que no versículo 20, a gente vai, desculpa, 21, a gente vai abordar, é uma igreja, para ser saudável, ela precisa sim, pastor, ter crescimento. Ela precisa. Só que não o crescimento que nós estamos acostumados a ver. A gente está acostumado a ver crescimento medido pelo Ibope na televisão. Mais audiência, mais pessoas. Não necessariamente uma igreja cheia quer dizer que Deus esteja lá. Não necessariamente uma igreja cheia de pessoas quer dizer que a palavra que está sendo pregada vem de Deus. Porque nós temos muitas religiões que estão com seus salões cheios, mas de pessoas indo para o inferno. E eu falo isso, irmãos, com toda a responsabilidade, porque a responsabilidade da igreja aqui do Horto é minha. E eu falo isso para os meus irmãos.
A responsabilidade da doutrinação da igreja é minha. Deus cobra isso de mim todos os dias. Os pastores que estão aqui sabem o que eu estou falando. E a gente se preocupa até com as vírgulas. Você sabe que preparando essa pregação, eu me preocupo com o que eu vou falar, porque eu sei que esse púlpito aqui está 26 anos sendo trabalhado por esse homem. Se eu chegar aqui e falar alguma bobeira, eu destruo anos de trabalho dele. Crescimento. Crescimento não só numérico. O numérico é bom. Quando nós chegamos na igreja, 3 anos atrás, nós tínhamos aquele problema todo de pandemia, aquela dificuldade toda. Os irmãos ainda retornando para a igreja, né? Alguns não retornaram mais. Eu sei que nós chegamos na igreja e nós tínhamos 2 crianças. O meu filho Davi, o outro não era nem nascido ainda, o mais velho Davi, e o outro menininho, o filho do Levi, o filho do Anderson e da Dani. 2 crianças. E a minha esposa tem um trabalho com o departamento infantil, ela sempre amou isso. E a gente orou, e falou junto com a igreja, falamos: Senhor, manda crianças para a nossa igreja. Nós queremos trabalhar com essas crianças. E começamos a convidar os irmãos para trabalhar, treinamos. Temos uma equipe abençoada hoje. Amados, tem dia que na nossa igreja tem mais criança do que adulto. Que bênção, meus amados. Que alegria. Dá um trabalho. O trem que come essas meninas aí. Comem pra caramba. Lanchinho, bolachinha, não sei o que. Mas nós temos hoje professoras meninas, né? Professoras maravilhosas trabalhando com nós, que amam o que fazem. Crianças que chegam lá, como tiveram o testemunho delas no ano passado do Cosme e Damião, e o pai queria dar um negócio do Cosme e Damião para ela, a criança falou: não, lá na igreja eu aprendi que isso não é de Deus, não vou comer. Nossa, amados, isso é bênção de Deus. Isso é crescimento. Não só em quantidade, mas em qualidade, em expectativa. Estamos trabalhando junto com os irmãos lá na igreja com o EBD. Mudamos o material agora, vamos aprofundar mais, vamos crescer mais, porque isso é crescimento espiritual. Construímos 2 classes na galeria. As nossas adolescentes, elas se reuniam na escola bíblica no corredor da igreja, no corredor do lado. Hoje elas têm classe para se reunir. Tem mais uma classe ainda que vamos utilizar. Já está construída e feita lá. Irmãos, isso é crescimento. É crescer, é se desenvolver. Quantos anos você tem de evangelho? Responda para você mesmo. Você tem crescido espiritualmente? Ou está num sobe e desce? Ou está num declínio? Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu já fiz. Eu não sei mesmo. Mas eu tenho certeza. Você pode até não fazer as mesmas coisas, mas Deus te dá outras para fazer. E você pode crescer. É crescimento. Uma igreja, para ela ser saudável, a minha vida para ser saudável com Deus, eu preciso de crescimento. Eu preciso aprender novas habilidades, novas coisas, desenvolver dons. Tem pessoas, pastor, que pensam que dom do Senhor é um só. Eu tenho só um dom e vou fazer isso a vida inteira. Ora, que pena, meu amado. Oh, minha amada. Deus pode te levantar para fazer coisas que você jamais imaginou. Deus pode te usar para pregar o evangelho. Deus pode te usar para cuidar de crianças. Deus pode te usar para cantar. Deus pode te usar para fazer o que você quiser, se você dispor o seu coração para louvar Ele. Isso é ter uma vida saudável. Não é ficar sentado somente, eu só vou ouvir, eu estou cansado. Ora, um conceito que nós aprendemos errado muitas vezes, pastores, a gente ensinou errado isso. De que a gente vai na igreja para receber. Eu vou lá na igreja para receber, eu estou precisando. Não, está errado. O crente ele vai para a igreja para prestar um culto, é para oferecer, é para abençoar, é para cuidar do irmão. Porque quando você cuida da vida do outro, Deus está cuidando da sua. Quando eu me disponho a abençoar alguém, Deus me abençoa. Conceitos errados do modernismo e do consumismo na nossa época. Então, para uma igreja ficar saudável, identidade, sólida identificação, crescimento. Quando nós vemos essa questão do crescimento, a gente pensa na graça e no conhecimento de Deus, 2 Pedro 3,18. Coloca aí para mim esse texto, por favor. Crescer em conhecimento. Sabe o que? Eu falei um pouquinho disso. Quando eu me converti, eu gostava muito de ler a Bíblia. Irmãos, eu não sabia nada. A igreja está cansada de ouvir isso. Então, para os ouvidos, irmãos, vocês já ouviram bastante.
Eu não conhecia nada, eu não sabia que Davi era da Bíblia, eu não sabia. Sansão achava que era história de fantasia. Eu não sabia nada. E Deus me deu uma sede da leitura na palavra. Eu lia. Quando tinha concurso bíblico na igreja com jovens, eu não perdia aula, eu ganhava até no pastor, irmãos. Não é porque eu sou bom, não, porque eu lia. Eu lia muito, e eu tenho dificuldade para estudar. Para mim aprender, eu tenho que estudar muito. Para mim preparar essa pregação aqui é 2 semanas. E aí eu fico 3 pregações encavaladas, porque eu prego toda semana, quarta, domingo, estou quase todo dia, no pequeno grupo. E é uma loucura, mas é para poder aprender, exercitar a cabeça. Não é que eu sou autodidata, eu não sou. Mas eu lia, aquela sede da palavra, crescendo no conhecimento. Olha lá, 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Crescer no conhecimento, na graça. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia toda. Mas você sabe tudo da Bíblia? Me fala um ser humano que sabe tudo da Bíblia. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que a gente não sabe nada. É incrível. A Bíblia é o único livro que não cessa, não esgota de conhecimento. O único. Você pode pegar um livro mais difícil de álgebra, de filosofia. Você vai estudar, vai se tornar um perito naquilo. Na palavra, quanto mais eu diminuo, mais ele cresce. Quanto mais eu aprendo, mais o Senhor é exaltado. Pelo menos é isso que disse o João Batista. Que eu diminua, para que ele cresça em mim. João 3,30. É diferente, né? A chave muda para o lado diferente. Crescer no conhecimento. Tem pessoas que são batistas e não sabem de onde veio a origem dos batistas, não sabem nada. Ah, para que eu vou saber? Para quê? Olha, você entra num lugar que você não conhece? Você deixa alguém entrar na sua casa que você não sabe quem é? Tem que saber, meus irmãos. Pega um livrinho lá de história, vai ler. Está com dificuldade na palavra, chama o pastor, faz uma visita. Pastor José Carlos, eu tenho certeza que ele vai na sua casa com maior alegria ensinar, porque ele é um mestre. Crescer na palavra, não estaciona a sua vida. 42 anos é de muita luta, muita batalha, de muita glória também na presença de Deus. E o interessante, quando a gente fala de crescimento, a gente também não vamos pensar que é o fato de eu fazer muito que eu vou crescer, também não é isso. Né? Deus é que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, e Deus é que deu o crescimento. O que nós fazemos, eu não digo nenhuma ajudinha, também não é a palavra certa, porque Deus não precisa da nossa ajuda. A gente simplesmente faz a nossa parte, amados, e ponto. Deus não precisa da nossa ajuda, não precisa do nosso esforço, não precisa do nosso dinheiro, não precisa da nossa má vontade, não precisa. Faça a sua parte, que Deus vai dar o crescimento, que Deus vai mostrar a verdadeira glória dele na sua vida. Que aquela pessoa que você quer tanto que se converta, mas você não faz nada por ela, quando você começar a fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. E ela vai se converter, e Deus vai trazer salvação para a sua casa, e Deus vai trazer libertação para a sua família, e Deus vai operar um milagre que precisa ser operado, porque crescimento faz parte de uma vida saudável. Tem pessoas que não têm uma vida saudável com Deus, porque não cresceram mais espiritualmente, estão estacionadas, acham que está bom. Eu usei esse termo lá na igreja, são verdadeiros museus cristãos ambulantes, vivem do passado. Um dia eu evangelizei, um dia eu cantei, um dia eu fui, um dia ainda irmos. E agora? Ah, pastor, não é pastor, irmão, não sou eu que vou cobrar nada, nem o pastor Zé Carlos. Às vezes a igreja enxerga o pastor como um juiz, né? Que vai ficar apontando, não. Tem coisa que a gente vê e fala, porque Deus manda. Tem coisa que a gente vê e ora. Porque é Deus e você, é Deus e eu, é Deus e a pessoa. A gente tem sempre algo para fazer. Eu sempre falo para os irmãos, está sem coisa para fazer, procura o pastor da sua igreja. Eu te garanto que ele vai te arrumar uma coisinha para você fazer logo. O que mais tem de trabalho na igreja é trabalho. Pode ter certeza. Só que às vezes, pastor, mas isso não, isso não. Crescimento. Você tem crescido?
diante do Senhor. Então, vamos Glória lá. a Deus, aleluia. Uma igreja saudável, precisa ter identidade, sólida identificação, crescimento. E para terminar, você sabe que você vai para o céu? Glória a Deus. Ou você gosta tanto desse mundo que você quer ser enterrado e ficar aqui? Eu não sei. Tem pessoas que amam esse mundo. Nossa. Amam. Ah, pastor, eu estou aqui para realizar os meus sonhos. A minha viagem para a Disney. Irmãos, eu posso ser sincero para você, pastor, só me dá uma licença. Se você me trouxer uma passagem para a Disney, eu te devolvo. Eu não tenho vontade nenhuma de ir para a Disney. Até porque aquilo lá é do Satanás. Basta vocês verem os desenhos lá que vocês vão entender o que eu estou falando. Ai, meu sonho. Ai, minha viagem. Ai, meu irmãos. Eu não sei que tipo de experiência vocês têm tido com Deus. Mas eu queria te convidar a ter uma experiência com Deus vivo, real. Eu tenho certeza que o seu sonho vai mudar. E sabe qual vai ser o seu maior sonho? De ver o Cristo na tua frente revelado. E você poder dobrar os teus joelhos e falar: Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, ó Pai. Amados, eu realizei muitos sonhos na minha vida. Minha esposa está aqui, os meus 2 filhos. Coisa maravilhosa. Vou pegar meus filhos no braço, ver eles nascer. Amados, mas eu não estimo mais isso do que ver o meu mestre. Eu sinto muito. E eu não quero que minha esposa também estime mais eu do que o Senhor. E nem os meus filhos, na medida que eles crescerem e amadurecerem. Não existe nada mais importante na nossa vida do que Jesus. Não existe. O diabo ele tem feito a gente gostar tanto desse mundo, tanto dos sonhos, tanto do dinheiro, tanto dos cargos. Eu sou pastor. Agora eu consegui, pastor José Carlos. Eu consegui diploma de pastor. Estou começando o mestrado agora, pastor. Cada vez mais eu entendo o que o apóstolo Paulo fala. Eu considerei tudo que eu tenho como esterco. Para não falar outra palavra que no original é a palavra mesmo. Só que eu não vou falar aqui. Vou fazer mestrado? Vou, porque é minha obrigação é estudar, crescer, aprender. Falamos de crescimento. Agora, isso é mais importante que Jesus? É claro que não. E eu não posso falar isso da boca para fora, se é que você me entende. Porque eu falo que Jesus é mais importante, mas eu deixo ir no culto para ir numa festa. Eu deixo ir no culto porque começa a cair 3 pinguinhos no céu. Ai, não vou ficar em casa. Eu deixo de abençoar alguém porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro. Ah, pastor, mas eu não tenho, mas eu também não tenho. Mas se alguém me procura falando que precisa de alguma coisa e eu ver que a pessoa está sendo honesta, eu vou dar um jeito, mas eu vou conseguir o que ela quer, o que ela precisa. Porque Deus colocou aquela pessoa para me abençoar ela. Isso é uma bênção para mim. Ah, eu não consigo, eu não quero. Procura o pastor. Tudo errado. Nós vamos para o céu, irmãos. Nós vamos lá para Nova Jerusalém. Às vezes, sabe quando eu percebo que o crente não lê muita Bíblia? Porque ele não lê lá em Apocalipse. Se você ler lá no final de Apocalipse, você vai começar a ver o que tem preparado para nós. Ruas de ouro. As casas no original ali são mansões. As paredes, as 12 portas das entradas de Jerusalém de pedras preciosas. Eu nunca tive uma pedra preciosa. Eu não sei nem o que é isso. Se você me der um rubi na mão, eu vou achar que é aquelas esvarovas, eu não sei, irmãos. Eu não conheço nada disso. Eu nunca tive nenhum de ouro também, nunca tive. O chão vai ser de ouro onde eu vou pisar. Aleluia! Glória a Deus! A gente gosta demais desse mundo quando a gente dá mais valor para as coisas do que para as pessoas. Hoje a gente vê pessoas gostando mais de animais do que de gente. Uma coisa que a gente vê sendo feito hospitais, às vezes, para animal, e gente sendo jogada no lixo. Aí, quando a gente começa a ver a dificuldade do ser humano, e o pastor ele passa muito por isso, de ver, né, essas coisas, a gente visita irmãos em locais complicados. A gente encontra pessoas vivendo de formas complicadas. Teve uma vez que eu fui visitar uma irmã. Meus irmãos, se você entrasse na casa dela, vocês iam achar que vocês estavam num sonho. Um sonho bem ruim. Talvez até no inferno. Pensa numa casa suja. Pensa. E tem algumas irmãs aqui que gostam da casa limpinha, né? Amém. Glória a Deus.
Mas pensa numa casa suja. Pensa numa casa toda largada, que o sofá está na cozinha, o fogão está na sala, uma bagunça, comida de 10 anos ali jogada. A mulher tinha câncer, tinha problema para andar, não tinha ninguém na família para ajudar, vivia sozinha. Até defecava no meio da casa. Você vê o ser humano. E aí você vê pessoas que fazem uma festa para o cachorro e gastam 20 mil reais. E outras coisas também, irmãos. A Bíblia fala, onde estará o teu tesouro, ela estará também o teu coração, né? São mesquinhas na hora de abençoar, na hora de cuidar, na hora de fazer o bem para o próximo, na hora de fazer o bem para a igreja. Falei isso para a igreja recentemente. Na hora de dar os dízimos, conta os centavos. A conta que é? Eu ganho R$1.002. Então vou lá, 100, 0,1 centavo, 0,2. Agora para gastar com bobeira, para comprar a televisão do ano, para realizar o sonho de viajar, passa no cartão e Deus proverá. Eu quero ir para o céu, eu não sei vocês. Eu amo minha família, amo minha casa, mas a Bíblia diz que lá eu não vou conhecer eles dessa forma. Mas a Bíblia diz que eu vou estar na frente do Mestre. E isso eu quero estar. Eu quero, a cena que veio na minha cabeça é eu chegando perto do Mestre, eu jogar minha cara no chão e falar: Senhor, eu não sou digno de ter sua presença. Essa vai ser a minha alegria, meus irmãos. Até porque a vida mostra, e nós sabemos disso, que do polo vir ao polo voltar, que no meu caixão eu não vou levar nada do que eu tenho aqui. Nada. E eu prezo tanto por dinheiro, por salário, por riqueza, e dentro do caixão nem cabe essas coisas. Nem a tua cueca vão te livrar, viu? Fique sabendo. Porque quem guarda no caixão lá, os rapazes, as moças que cuidam disso, elas pegam, sabia? E na hora de enterrar, tu pensa que tu vai lá com o terno que te colocaram, lá vai. Nem isso, meus amados. Nem isso. Aliás, até está tendo um índice alto também de roubo de cemitério. Estão cavando lá, a máfia disso. Nem isso, meus irmãos. Mas também não tem mais nada ali, né? Mas para onde vai o nosso espírito? Para onde eu vou? Não esqueçam que a nossa decisão ela tem que ser feita enquanto nós estamos aqui na terra. Não é possível fazer depois. Não há purgatório. Não há. Não há missa de sétimo dia. Outro dia morreu um parente meu e por respeito à família eu fui numa missa de sétimo dia. Aí quando eu cheguei lá eu falei: o que eu estou fazendo aqui? O padre lendo o negócio lá. E as pessoas com esperança sincera no coração de que aquela pessoa lá do purgatório vai ser, meu Deus. Pessoas estão sendo enganadas com mentiras, com falsas realidades, e às vezes a gente fica cheio de frescura. Eu não vou falar de Jesus porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar dela porque eu já falei e ela não me quis ouvir. A Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras clamarão. E se eu for substituído por uma pedra, eu vou ter que responder para Deus. Hein? Deus vai falar: eu tive que tirar você e colocar uma pedra para falar, porque tu não falou. Tu quer ouvir essa vergonha? Ou ainda pior, hein? Senhor, nós fizemos milagres, fizemos aquele mestrado, pastor. Na igreja, ninguém entrava se não permitisse. Uma teia de areia não tinha. Em teu nome, Senhor, pregamos o Evangelho, fizemos muitas coisas. Jesus vai chegar: quem é você? Nunca te conheci, não sei quem você é. Apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Já pensou isso, queridos? Pensa que ele está falando isso para quem é do mundo, né? Ele está falando isso para a gente da igreja. Cuidado, meus irmãos. A gente não crê na perda da salvação, mas a gente crê que nós podemos ser enganados e achar que somos e não somos. E ter uma vida inteira perdidos, enganados, achando que estamos vivendo um falso evangelho que não existe. Para ter uma vida saudável, então, para me ensinar, eu preciso ter uma identidade com Deus, saber quem eu sou, ter uma vida abençoada com Ele. Eu preciso ter uma sólida identificação na minha casa, na minha igreja, na minha família, no meu trabalho. Eu preciso ter crescimento. Eu preciso crescer. Eu preciso ter certeza que eu vou para o céu.
contigo, Senhor. Esse mundo está cheio de coisas boas. Eu tenho um sonho aqui nessa terra. Eu não vou mentir para você. Meu sonho é ter uma casa própria. Se algum irmão tiver muito dinheiro e quiser me dar, eu estou aceitando. Estou pagando aluguel até hoje. Mas quer ir para o céu ou quer casa própria? Eu quero ter na minha Nova Jerusalém com o meu Senhor. Louvar poder encontrar os irmãos lá. E falar, oh, que tempo bom nós vemos lá embaixo, mas aqui é muito melhor. Nós estamos aqui para a glória do nosso Deus. Lembra, pastor José Carlos, daqueles 42 anos que eu estive lá uma hora? Agora, nem eu nem você vamos pregar, vamos ouvir o maior pregador do mundo, é o mestre, aqui no céu. Isso é um privilégio, meus amados. Que Deus abençoe essa igreja tremendamente. Abençoe a vida de você que está visitando essa noite. E que o Espírito Santo do Senhor possa criar uma identidade tão poderosa na sua vida, que você tenha uma vida saudável com Deus. Amém? Amém. Graças a Deus por essa palavra que nos edifica, nos estimula e também nos desafia. Que essas qualidades, essas características que diz respeito à igreja também devem fazer parte da nossa vida como cristã. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, né? E quem puder estar conosco amanhã, no nosso segundo culto, às 18 horas estaremos aqui. Vamos ficar de pé, vamos ser gratos